Em 2025 você vai assistir a segunda produção de Five Nights at Freddy's, a continuação do jogo de terror que conquistou o mundo. Mas será que você percebeu todos os detalhes escondidos no trailer que apareceu na internet nos últimos dias? A primeira coisa que você precisa saber é que esse filme é na verdade uma sequência da última história. E não uma história do passado, porque nos games, o FNAF 2, a aventura se passa antes de tudo o que aconteceu no primeiro jogo. Mas essa regra não vai se repetir para o segundo. Isso comprova que as produções não vão seguir a linha cronológica dos games, mas também existem provas de que a gente vai ter alguns saltos temporais, tanto para o passado quanto para o futuro. A primeira prova tá logo no começo do trailer, mostrando um pôster da pizzaria amaldiçoada, e o vidro da moldura dessa imagem tá destruído. Isso é uma referência à cena de vandalismo do primeiro filme. A imagem mostra o Fred, Bonnie e a Chica com o cupcake, e no fundo a Foxy. E se você prestar bem atenção, vai ver que essa deve ser a mesma pizzaria do último filme. Mas por que será que os personagens vão voltar lá? A resposta para essa pergunta e muitas outras você vai descobrir agora com os 25 detalhes escondidos no trailer de FNAF 2. Pega a sua pizza porque tá começando mais um Team Videos! A cena seguinte mostra um animatronic ganhando vida. E muitos se perguntam quem é esse personagem. Muitos acharam que era a Mangle, mas não é bem assim. Na verdade, esse animatronic é o endoesqueleto do segundo jogo, aquele que fica andando pelo cenário sem nunca atacar ninguém. E pra quem conhece o universo sabe que ele não tem nenhum espírito de criança possuindo seu corpo. Isso porque depois dos crimes cometidos pelo vilão William Afton, uma energia muito ruim começou a tomar conta dos lugares onde todo esse terror aconteceu. E por isso alguns robôs têm vida, mas não são possuídos pelas vítimas do antagonista, e sim por toda a maldição que existe no lugar. A presença desse animatronic mostra que a produção vai se aprofundar muito mais nessa energia ruim que existe nas pizzarias. O trailer pula para uma narração do próprio vilão, perguntando se você tá preparado para o show. Mas o que quase ninguém notou é que ele faz uma contagem de 5 até 1. Isso é uma referência ao nome do jogo, que conta as 5 noites dentro da pizzaria. Você gostaria de ir até um lugar como esse? Olha, se você sobreviver, traz pra gente uma pizza de pepperoni, por favor. O próximo detalhe mostra um evento que é bem interessante. Nesse universo, a pizzaria era muito famosa no passado, e por isso a gente acha que a cena é de um salto no tempo pro ano de 1983, quando tudo estava bem antes dos crimes. O trailer mostra uma feira chamada Fast Fest, que é em homenagem aos animatronics. A menina de peruca azul e orelha de coelho tá fazendo um cosplay do Toy Bonnie. Na mesma festa a gente vê uma espécie de roda de sorteio, daquelas que sempre existem em uma barraca de jogos em feiras de rua, mas os prêmios têm algo a ver com os animatronics do restaurante Freddy's. Isso é mais uma prova de que estamos vendo uma cena do passado, antes do primeiro filme, quando o restaurante era famoso. Isso é parecido com o segundo game, que é uma história que se passa anos antes. A cena seguinte mostra uma referência ao trailer do filme 1, onde a pizzaria aparece em um reflexo da água. A produção do FNAF 1 utilizou esse truque, mas se você prestar bastante atenção vai ver que pela frente do prédio notamos 3 animatronics, o Toy Freddy, o Toy Bonnie e a Toy Chica, enquanto na pizzaria do primeiro filme mostrava só o Fred. Ou seja, a gente tá em um lugar diferente. Uma outra pizzaria com novos animatronics. Será que tudo isso fica na mesma cidade? A mesma cena mostra que a Abby tá em cima de uma bicicleta e se aproximando desse lugar. Ela nunca esteve ali antes. Mas como foi que ela encontrou a nova pizzaria? O que a gente sabe é que é um lugar abandonado. Isso prova que as imagens da feira de rua são do passado, quando o restaurante era famoso. E mais uma vez mostrando que a gente vai ter alguns saltos no tempo. A Abby deixa um bilhete pro Mike e nele tá escrito, abre aspas, fui consertar os meus amigos, fecha aspas. E isso é uma prova de que ela quer salvar as crianças presas nos animatronics. Você gostaria de ter amigos robôs iguais aos do FNAF? Comenta a hashtag Fred pra gente se conhecer. Um pouco mais pra frente a gente vê o Toy Bonnie aparecendo logo atrás de uma cortina. Isso mostra como os animatronics estão mais agressivos agora. Antes eles ficavam todos dentro das pizzarias, mas por algum motivo agora eles podem sair e atacar quem eles querem.
A mão de uma pessoa mais velha e que claramente é um homem aperta o famoso botão do Showtime, que é muito característico dos jogos e do primeiro filme. No antigo trailer, uma mulher apertava um botão parecido, que ficava na parede, mas esse novo é diferente. Ou seja, não é a mesma pizzaria. O próximo detalhe mostra uma sequência de eventos bem interessantes. Vamos começar mostrando que existe um novo personagem olhando para uma janela em uma sala escura. Ele provavelmente é algum tipo de diretor de escola. E esse cenário é na verdade o lugar onde a Abby estuda. Será que os animatronics estão indo atrás da irmã do Mike? Logo em seguida a gente vê um deles atacando o homem. E logo de cara a gente percebe que se trata da Toy Chica. Isso mostra como os robôs não gostam dos adultos. Muitos fãs pensaram que não era a Toy Chica, mas estão errados. Porque se você prestar bem atenção vai ver que é um animatronic amarelo que ataca o homem. A cena seguinte mostra os pés do Toy Chica dentro de uma sala na escola da Abby. Mas o detalhe é que nos pés dela a gente percebe que agora os animatronics estão mais robóticos e menos parecidos com ursos de pelúcia, como era no primeiro filme. Outra prova disso é a cena depois, quando nós vemos a Mangle pela primeira vez, e ela quebra uma janela com um soco para invadir uma casa. De fato, os animatronics agora estão bem diferentes do que foi no primeiro. Na cena seguinte existe um detalhe que poucos notaram. Ela mostra os 3 protagonistas juntos, sendo atacados por alguma coisa. Eles estão dentro de uma casa e provavelmente no filme essa cena acontece mais próxima do final. Essa é a casa da Vanessa e não o lugar onde o Mike vive com a Abby. E se isso for verdade, provavelmente é o mesmo lugar onde existem segredos da família Afton. Sabe o que a gente quer dizer? Pode ser uma referência ao jogo Five Nights at Freddy's 4. E daqui a pouco a gente vai te mostrar porque todo mundo pensa que pode ser isso. Então fica ligado, vem comigo. Um animatronic tenta invadir uma garagem e a gente sabe que esse só pode ser o Fred, porque os pés dele são os únicos nesse formato. Se você voltar para a cena que mostra os pés da Chica, vai ver que eles são diferentes. Essa deve ser a mesma casa que aparece na cena anterior. Também existe um carro quebrado na garagem que o Fred quer abrir. E pelo formato dá pra ver que é um veículo antigo. Ele pode ser o mesmo que o William utilizou para sequestrar o irmão do Mike muitos anos atrás. Essa é mais uma pista de que a casa é sim o lugar onde a Vanessa está morando, já que ela é filha do vilão. Sabe onde você pode morar? Nos nossos corações, pessoal. Porque assim que você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, nós seremos amigos para sempre. Adoráveis não são? A cena seguinte mostra o Toy Bonnie com uma faca, prestes a atacar alguém. Os olhos dele estão vermelhos, isso é uma pista de que o personagem está sendo controlado. Será que é a mesma pessoa que apertou o botão do Showtime? Vamos descobrir. E agora o trailer chega em um momento super importante. A cena que deve ser uma lembrança e que mostra o William Afton no fundo de um corredor. Essa é a casa dele. E esse lugar é uma referência ao corredor do animatronic Plush Trap e a noite 3 de Sister Location nos jogos, ou seja, pode ser um easter egg de FNAF 4 e 5. E pela primeira vez a gente vê o Balloon Boy, e se você prestar bem atenção, ele tá dentro do escritório da pizzaria do segundo jogo. No lado direito, no fundo, existe um tipo de grade fechando um duto de ar, que é a mesma que aparece no jogo 2. Mas o engraçado é que o personagem tá do lado errado da imagem, porque em FNAF 2 o cano de ar tá do lado esquerdo da sala. Uma das cenas mais importantes mostra uma mão pegando uma faca, e se você prestar bastante atenção, essa é a roupa do Springtrap, ou seja, é o grande vilão William Afton. E essa parte tá sendo muito teorizada na internet, porque com o final do primeiro filme, onde o antagonista ficou preso na pizzaria, a gente acredita que esse momento é quando ele comete o seu grande crime em 1987, conhecido como DCI. Será que eles vão mostrar isso no filme? A Mangle ataca outro adulto e ele parece estar utilizando uma arma. Talvez aconteça uma luta violenta contra os animatronics e pessoas armadas. Alguém tá dirigindo um carro que é atacado pela garra da Mangle e pelo que dá pra ver, essa motorista é a Vanessa. Será que ela vai se machucar de novo? Mais uma vez os personagens estão assustados, olhando pra alguém que deve ser o William Afton, mas eles estão em um local diferente da mesma casa. Ou seja, os personagens estão se afastando de alguém. E se você prestar bem atenção na Abby, vai ver que ela tá bem mais velha do que estava no primeiro filme. Uma personagem olhando pra cima começa a gritar. Ela tá sendo atacada. E se você reconhece essa garota, ela é a atriz McKenna Grace, dos novos filmes dos Caça-Fantasmas. E finalmente a gente vê a última cena, voltando pra feira de rua no passado, onde muitos fãs fazem cosplay dos animatronics.
E bem na frente a gente pode ver o Toy Fred já possuído pela criança. Essa cena deve acontecer no ano de 1983, mas o filme você vai assistir em 5 de dezembro de 2025, como o próprio trailer mostra nos últimos segundos. E você pode ficar tranquilo, porque ninguém vai ter que esperar até o final do ano para se divertir. A gente está escolhendo mais 2 conteúdos especiais só para você. Valeu e até a próxima!